Pessoal, boa noite. Meu nome é Felipe, sou estudante de Sistema de Informação e vou apresentar para vocês sobre um sistema especialista que eu desenvolvi. Mas antes de começar a explicar o sistema, queria dizer o porquê eu comecei esse desenvolvimento. A gente sabe hoje que em grandes hospitais, clínicas, há uma grande quantidade de pacientes que são atendidos. E é muito difícil o médico, ou o enfermeiro, ou o recepcionista dizer qual o grau de prioridade de cada médico. Saber qual a prioridade para um paciente, saber o tempo de espera que um paciente deve aguardar para ser atendido. E pensando nisso, os médicos eles se juntaram e criaram um padrão para definir o grau de prioridade dos pacientes. Isso tudo baseando-se em cores. Eles dividiram em 5 cores e diria qual a prioridade de cada cor e o tempo que cada paciente deveria esperar. Pensando nisso, eu resolvi criar um sistema especialistas para poder automatizar esse processo. Mas o que seria um sistema especialista? Vamos lá, vamos com calma. Um sistema especialista são programas que têm como objetivo simular o raciocínio de um profissional experts em alguma área de conhecimento bem específico. Por exemplo, a gente poderia simular um especialista em dores abdominais. Quais seriam as perguntas que ele faria ao paciente, quais seriam os dados que ele perguntaria ao paciente, e aí no final daria um diagnóstico. Um sistema especialista ele se divide em 2 palavras, que são sistema, que é um conjunto de elementos, materiais ou ideias entre os quais se possa encontrar ou definir alguma relação. E A é especialista, que é a pessoa que se consagra com um particular interesse e cuidado a certo estudo, conhecedor ou perito, que no nosso caso pode ser o médico ou o enfermeiro. O sistema especialista ele foi desenvolvido a partir da necessidade de processar informações não numéricas. É capaz de apresentar conclusões sobre um determinado tema, desde que devidamente orientado e alimentado. Um sistema especialista é uma forma de sistema baseado num conhecimento especialmente projetado para emular a especialização humana de algum domínio específico. Um sistema especialista ele possui uma base de conhecimento formada de fatos e regras sobre o domínio. Ou seja, nós criamos um sistema de regras que se baseia por uma quantidade de perguntas ou questionamentos que são feitas atualmente hoje para o paciente. Só que essas perguntas elas são feitas por pranchetas ou até mesmo por cadernos. Então, pensando nisso, resolvemos automatizar esse processo. A gente fez um sistema que fará essas perguntas para o paciente e aí ele vai dar o diagnóstico ao final. Essa é a tela inicial do sistema. Sistema para diagnóstico de dor abdominal. Aqui ele faz uma introdução. Esse sistema é utilizado para a classificação de risco nos serviços de urgência e emergência relacionado a dores abdominais. Ao final da avaliação, serão informados quais os quadros de cores que o paciente se encontra, para determinar a gravidade do paciente e o tempo de atendimento, o que deve aguardar. Logo abaixo temos quadros de cores que havia falado. Temos o emergente, que é a cor vermelha, e o paciente ele tem que ser atendido de imediato, ele não pode esperar nenhum minuto. O muito urgente, que é a cor laranja, ele pode ser atendido em até 10 minutos. O urgente, que é a cor amarela, ele pode ser atendido até 60 minutos. O pouco urgente, que é a cor verde, ele pode ser atendido em 120 minutos. E o não urgente, que é o azul, ele pode ser atendido até 240 minutos. Esses dados foram tirados, os próprios médicos eles fizeram esse padrão para poder ter esse tempo, não é meio que seguido à risca, porque às vezes com a questão de quantidade de pacientes grandes, eles conseguem atender até mais rápido ou pode demorar um pouco, mas é uma faixa de hora de tempo que deve ser atendido para o paciente. Eu vou dar início aqui para a gente poder ver quais são as perguntas que são feitas para esse tipo de diagnóstico. Primeira pergunta. O problema é muito recente? Eu vou responder que não.
O paciente está com vômito? Vamos deixar bem claro que o nosso paciente não está com nenhum tipo de vômito. O paciente está apresentando dor leve recentemente? Não, essa dor já tem um bom tempo. O paciente está apresentando uma dor moderada? Negativo, a dor é bem intensa. Está com febre alta? Sim, a dor apresentou febre alta. Está com vômito persistente? Lembrando que o nosso paciente ele não tem nenhum vômito. O paciente possui um histórico de vômito agudo de sangue? Não. O paciente apresenta fezes enegrícidas ou vermelhas? Também não. O paciente está com irradiação para ombro? Negativo. O paciente está possivelmente grávido? Não. Aqui ao lado tem uma questão de grau de confiança. É para saber qual grau de confiança você tem naquela resposta que o paciente está te dando. Se ele não tiver tanta certeza, você pode alterar aqui para um grau que ele acha que está ou não grávido. Eu não vou mexer nessa parte agora. Vou deixar de certeza que o paciente não está possivelmente grávido. O paciente está com sangramento vaginal e maior que 20 semanas de gravidez? Também não. O paciente está com evacuação de sangue vivo ou escurecido? Também não. Está vomitando sangue? Nosso paciente não está com vômito. Está com dor irradiada para dor? Também não. O paciente está com dor intensa? Sim, a dor é intensa. Está com choque? Sim, nosso paciente está com choque. Está apresentando respiração inadequada? Mais ou menos. Aqui eu vou colocar 50%. O paciente está apresentando comprometimento das vias aéreas? Também não. Pronto. No final ele vai me dar um quadro de acordo com a urgência do paciente. Perceba que ele não me dá uma cor exata para um paciente, porque a série de perguntas que a gente faz são perguntas específicas para cada quadro de cor. Os médicos utilizam da seguinte forma: se o paciente ele se encaixa em algum quadro das perguntas que são emergentes, ele já é atendido de imediato. Então, uma daquelas perguntas que eu fiz são perguntas consideradas emergentes. Então, se o paciente se enquadrou em uma daquelas, ele já enquadra logo 100% como emergente, como vermelho. Se ele não tivesse nenhuma daquelas perguntas, ele entraria no branco, pela grau de confiabilidade, a porcentagem dele. Da mesma forma, se ele não tivesse nenhuma pergunta que se enquadra no quadro branco. E assim sucessivamente. Volta aí, pessoal. Esse aqui é o meu sistema para especialista para diagnóstico de dores abdominais. Até a próxima. Tchau, tchau.